No dia 1º de janeiro, tudo pode mudar. Será mesmo que a maior crise da história está prestes a começar? Ataques iniciais gigantescos com artilharia e mísseis. Inclusive uma onda de protestos que desafiam a polícia. O país começou a investigar as pessoas que foram às ruas nos últimos dias contra a política de Covid-0. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o... O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. Os brasileiros, a inflação impõe muitas mudanças. Alguns alimentos tiveram que sair do cardápio. Nós do PT temos que desagradar o mercado porque nós não combinamos. Seja bem-vindo à websérie O Destino dos FIIs. Durante os nossos 7 episódios eu te mostrarei a minha estratégia de investimento e como você pode utilizá-la para investir enquanto muitos ficam com medo. A série é baseada em fatos e dados, sem especulações, para você poder investir tranquilamente em 2023. Para começarmos a nossa série, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os reais fatores que fazem o preço do fundo imobiliário subir ou cair ao longo do tempo? São 2 fatores que interferem diretamente na precificação de um fundo imobiliário ao longo dos anos. O primeiro deles é o fator imobiliário e o segundo, o fator econômico. Engana-se profundamente quem acha que o fator imobiliário é o principal fator que dita os preços dos fundos imobiliários ao longo do tempo. Esse fator ele está inteiramente agregado a qualidade e localização dos ativos, gestão do fundo imobiliário, a sua vacância, aos seus dividendos entregues ao longo do tempo, entre outras métricas que com certeza você já ouviu falar por aí. Mas uma coisa eu quero te afirmar, o principal fator que interfere na precificação de um fundo imobiliário são os fatores econômicos. Porém, quem ainda não se atentou que o fator econômico é o principal fator que interferirá no preço do fundo imobiliário ao longo dos tempos, continuará sendo uma sardinha na Bolsa de Valores, sendo engolido pelos tubarões ao longo do tempo. A partir de agora, você sairá da comunidade dos desinformados e entrará para a comunidade do conhecimento. Eu vou te explicar na prática como se consiste os pilares do fator econômico e como ele interfere no preço dos fundos imobiliários ao longo do tempo. O fator econômico é dividido em 3 categorias básicas. O primeiro são fatores externos, o segundo, a influência e o terceiro, aos investidores. Agora eu vou te explicar na prática 3 exemplos que aconteceram recentemente dentro do mercado dos fundos imobiliários. Entre os fatores externos, recentemente tivemos a questão da Credit Suisse. Para quem não sabe, a Credit Suisse é um banco suíço que atua em várias economias pelo mundo e aqui no Brasil não é diferente. A Credit Suisse é responsável no Brasil por fundos imobiliários. Ela é gestora de alguns dos principais fundos imobiliários no nosso país, como o caso do HGRE, HGRU e HGLG. Há pouco tempo atrás, tivemos uma grande crise dentro do banco suíço, uma crise de confiança, que abalou muito a estrutura do banco lá fora. Todo esse burburinho e desespero causou muita volatilidade nos fundos imobiliários aqui no Brasil também. Mesmo que a estrutura central do fundo imobiliário não tenha sido abalada, mesmo que essa crise da Credit Suisse não interfira diretamente nos seus fundos imobiliários, muitos investidores ficaram receosos, ficaram com medo e começaram a fazer vendas desenfreadas. Esse fator externo trouxe bastante volatilidade aos fundos imobiliários da Credit Suisse, com mais de 5% de queda, em alguns casos em curtíssimo espaço de tempo. Outro pilar do fator econômico é a questão da influência. Aqui podemos ter influência de mídia, de governo ou de órgãos reguladores. No início desse ano tivemos um embate entre CVM e MXRF11. CVM, para quem não sabe, é um órgão regulador
dos investimentos aqui no Brasil, enquanto o MXRF é o maior fundo imobiliário da Bolsa em número de cotistas. A CVM alegou que o MXRF não estava tendo lucro nas suas operações e colocou uma grande interrogação sobre os seus dados contábeis, mesmo que a gestão e a administração do fundo imobiliário estava debatendo e discutindo que o seu orçamento e os seus dados contábeis estavam certos. Isso também gerou muito burburinho dentro do mercado. Muitos investidores começaram a vender desenfreadamente as cotas do MXRF11, mesmo sem antes ter uma informação concreta do que de fato aconteceria. Isso fez com que esse fundo imobiliário, em um espaço muito curto de tempo, caísse mais de 10% em mercado e permaneceu com essa queda durante muito tempo. Quem aproveitou para comprar e aumentar sua posição em MXRF conseguiu ótimas oportunidades por conta disso. O terceiro fator que influencia nessa questão econômica é o fator dos investidores, principalmente dos grandes investidores. Investidores esses que negociam milhões de reais dentro da bolsa todos os dias. Um exemplo que eu quero trazer aqui é de um fundo de investimento internacional que investe em ações e também em fundos imobiliários aqui no nosso país. Ao longo do ano de 2022, esse fundo de investimento fez rodagem na sua carteira, aumentando assim muito a liquidez de vários fundos imobiliários, fazendo com que os preços subissem e caíssem de forma artificial. Isso aconteceu mais precisamente entre o dia 15 a 17 de junho de 2022, dentro do fundo imobiliário HGLG11. Durante o dia 15 de junho, esse fundo internacional fez vendas do HGLG11, aumentando assim a liquidez do fundo, que gira em média de 30 a 40 mil negócios por dia, para mais de 145 mil negociações em um único dia. Essa quantidade de vendas fez com que as cotas do HGLG11 despencassem de maneira muito rápida. Todas essas três camadas do fator econômico geraram medo, desespero e insegurança nos investidores que não obtiveram conhecimento. Quem aproveitou e quem sabia o que de fato estava acontecendo, lucrou ao longo do tempo. Perceba que nesses três exemplos que eu acabei de te apresentar, o fator imobiliário dos ativos ficaram intactos. Os galpões, os imóveis, os ativos, nada mudaram. Apenas aspectos econômicos foram alterados em um pequeno espaço de tempo, gerando maior volatilidade e assim abrindo grandes brechas para oportunidades para quem sabia aproveitá-las. São informações como essa que mais uma vez separam as pessoas que estão na comunidade dos desinformados para as pessoas que estão na comunidade das pessoas com conhecimento. Por tudo que eu acabei de te falar, provavelmente você já deve ter percebido que o mercado recebe vários tipos de influência. Agora eu quero te fazer uma outra pergunta. Você já parou para pensar quem é o verdadeiro dono da Bolsa de Valores? Talvez você já tenha ouvido falar em uma tal de BlackRock. A BlackRock nada mais é do que um fundo de investimento lá de 1980 que atualmente tem sobre gestão mais de 8 trilhões de dólares. É isso mesmo, mais de 8 trilhões de dólares sobre gestão, e ela é dona das principais empresas do mundo. A BlackRock atualmente possui influência tanto econômica quanto política em todos os países do mundo. Somente sobre o que tem em gestão, a BlackRock possui valores maiores do que o PIB combinado da Alemanha, Austrália, Canadá e Reino Unido. Com todo esse poder sobre patrimônio, a BlackRock consegue ter influência de forma econômica, política e também sobre os órgãos reguladores. Com tudo que eu te falei até aqui, com toda certeza você já conseguiu entender que o mercado pode ser manipulado. Agora você tem duas escolhas: ou continuar sendo um investidor sardinha que segue a manada, ou de fato
se juntar à comunidade dos investidores de conhecimento, aqueles investidores expert que possuem conhecimento e entendem o porquê os seus ativos variam ao longo do tempo. E nesse momento eu estou aqui para te passar todo o conhecimento que você precisa para se posicionar de fato em mercado e buscar as oportunidades que parecem ser ocultas em mercado. É em meio ao caos que as grandes oportunidades aparecem. E essas oportunidades ocultas eu te mostrarei no episódio 2 da nossa websérie. Agora eu te peço, caso não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu comentário e deixe seu like aqui também. Te vejo no próximo episódio.